Olá, eu sou Alex Galeno, sou professor do Instituto Humanitas. Estou aqui para apresentar para vocês o curso livre deste ano, que é uma atividade do nosso Instituto desde a sua fundação, agora na sua terceira temporada de discussão, versando sobre humanos e humanidades. Nós tivemos uma primeira apresentação já, feita pelos professores Orivaldo e Janaína, e hoje teremos uma outra sessão do nosso curso livre. Como mote que temos escolhido para essa temática, que é tudo o que é humano me é íntimo, estranho, familiar e não familiar, nós vamos abordar diversas temáticas, além da de hoje, que eu já falo qual o tema de hoje. A dimensão, que eu diria, do estranho diante do mundo, quer dizer, a condição do sujeito diante das suas raivas, paixões, conquistas, catástrofes, e ao mesmo tempo, na sua condição verdadeiramente de luta por reconhecimento dessas conquistas, das suas liberdades, e também o lugar ao sol neste mundo como ator de artifícios ou de novidades para o mundo. Eu diria que neste reconhecimento, sempre acompanhado, como humano e humanidades, esse aparente paradoxo entre aquilo que é da ordem do sujeito sozinho, solitário, próprio das grandes cidades e do moderno na atualidade, mas também sempre acompanhado da dimensão mais profunda do humano, que é a dimensão da solitude. Quer dizer, esse pedaço que é fundamental para a condição de expansão do sujeito. Então, humano-humanidades é sempre nesta relação que o sujeito se pensa e atua diante do mundo. Portanto, por mais que se queira sozinho, este eu se faz mundo, ou como diria o Heidegger em Ser e Tempo, o nosso eu é sempre constituído de mundidades. Portanto, a condição externa e interna de cada sujeito é feita na relação dialogicamente construída na existência. Por vezes, como mensor do estranhamento, pensando no escritor Albert Camus, que aparentemente indiferente diante dos outros, mas profundamente humano diante do seu exercício de reconhecimento do diferente e ao mesmo tempo da sua condição singular diante do mundo. Então, a condição de si é a mesma condição para estabelecer o reconhecimento do outro. O curso livre concebemos como exercício reflexivo, como se pensou exercício reflexivo na antiguidade, lá nos estoicos ou epicuristas. É o exercício como uma condição de uma ascese geral do espírito, ou como já pensou Michel Foucault antes, como a ética da existência, portanto, como um cuidado de si. Ao cuidar de si, se cuida do comum, se cuida da cidade, se cuida da relação entre os homens. Eu diria mais do que isso, se trata de um exercício antropotécnico, portanto, de um exercício de elevação do espírito, pela leitura, pela reflexão de temas profundos da ciência, da filosofia, mas também da política e da ética. Então é com este panorama geral que eu gostaria de apresentar os professores que vão proferir a palestra de hoje, que versará sobre epistemologias femininas e decoloniais, que será apresentado pela professora Anne Damasio, também do Instituto Humanitas. A professora atualmente é editora da revista Bagoas, tem feito pesquisas em torno dos temas do feminismo, e das epistemologias do Sul ou das epistemologias decoloniais. Portanto, qual o lugar desse discurso, que eu diria, de uma nova compreensão do lugar do feminino e das ações de um devir mulher
né, diante do mundo e, portanto, também de um devir epistêmico distinto do que hegemonicamente se tem. A professora é doutora pela UFRN em Ciências Sociais e também fez o mestrado nessa mesma universidade. O segundo palestrante é o professor Lucas Trindade, também professor do Instituto Humanitas. O professor Lucas é adjunto da UFRN, com doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília. Trabalha nas áreas de Teoria Social e Teoria Sociológica. Publicou recentemente os artigos Indiferenciação por Diferença, Implicações na Governamentalidade Neoliberal para a Teoria Sociológica, na revista Tempo Social da USP. E Governamentalidade Autocrática, repensando as racionalidades de governo, em diálogo com Florestan Fernandes. Publicado pela Revista Brasileira de Sociologia. É autor também do livro Max Weber e a Formação Conceitual do Capitalismo, publicado pela editora da Universidade Federal de Pernambuco. Então, desejo a todos uma boa discussão, uma boa audição, e se inscrevam no nosso canal e reforcem essa boa epimeleia, como diria o Foucault, de um bom exercício do cuidado de si de todos nós. Bom debate. Olá, gostaria de cumprimentar a todas e todos. Meu nome é Anne Damasio, eu sou professora do Instituto Humanitas da UFRN. E o que eu pretendo apresentar hoje é um curso livre intitulado Epistemologias Feministas e Decoloniais, que será ministrado por mim, por professor Lucas Trindade, também professor do Instituto. E essa programação, na verdade, é uma programação mais ampla, que se inicia quando das atividades do Instituto Humanitas. O que eu organizei, na verdade, se constitui num esforço de síntese do que poderíamos pensar enquanto uma virada epistemológica, né, que é aquela referente ao giro decolonial, pensado a partir de autoras feministas com perspectivas as mais diversas, apresentando em breves considerações as tensões e disputas entre alguns posicionamentos epistemológicos feministas, mas ciente de que essas tensões são inerentes à lógica de construção de um saber que se quer movente e sempre em processo. É importante salientar que, a parte das tensões mencionadas, a crítica feminista ela tem avançado significativamente da discussão acerca da exclusão e invisibilidade das mulheres no mundo da ciência para um questionamento dos pressupostos básicos da ciência moderna. Essa e outras questões que eu pretendo apresentar, elas de certa forma são comuns a parte de todas essas divergências mencionadas logo do início da apresentação. Então, o objetivo é construir uma reflexão que não se pensa numa perspectiva linear, no sentido de partir das epistemologias feministas tradicionais até o que estamos denominando de feminismo decolonial, mas uma reflexão fundada na dialogicidade, na apresentação de uma polifonia de vozes, de uma multiplicidade de olhares, que apontarão às convergências e divergências, mas sempre na perspectiva de construção de feminismos plurais. Traçar esse percurso, no entanto, penso eu, implica em nos situarmos no contexto histórico e político da segunda metade do século XXI, né, no momento de adensamento da crise do capitalismo global em sua fase neoliberal, o que é extremamente significativo para pensarmos o feminismo hoje, né, e que eu pretendo fazê-lo a partir da discussão presente no livro Feminismo para os 99%, além do fato de que estamos atravessando, estamos convivendo com a radicalidade da pandemia da Covid-19, que denuncia, para além da nossa imensa impotência, a produção sistemática da inexistência, que resultaria na desumanização de grupos humanos inteiros, a condição de precariedade a que são subsumidos esses grupos em diferentes graus. Uma crise ambiental sem precedentes, né, e o desgaste da democracia representativa. Nesse cenário e nesse sentido,
se faz necessário repensar nossas práticas, sejam elas teóricas ou políticas, sendo necessário construir uma coesão entre as feministas para uma luta que vai além das conquistas no campo institucional, mas para a construção de uma sociedade que não seja baseada em exploração, em crises e em destruição, entendendo que a luta do feminismo ela precisa ser anticapitalista, antirracista e anticolonial. Para tanto, eu pretendo fazer uma breve digressão para pensar as epistemologias feministas numa perspectiva mais ampla, além de reforçar a potência política dos diversos segmentos feministas interseccionais, inclusive tentando, como e a partir de Françoise Verger, fazer dialogar a abordagem decolonial com a perspectiva interseccional. Eu busquei construir uma reflexão que procura pensar as vivências e produções intelectuais do sul global, não a partir de um recorte geográfico e geopolítico que tenderia a homogeneização de realidades distintas, muito mais na perspectiva das epistemologias do sul, pensando esse sul global como um sul epistêmico, não restrito, portanto, a dimensões geográficas e geopolíticas. Na medida que eu reconheço que esse diálogo entre nós mulheres, latino-americanas, africanas, asiáticas, se inscreve numa lógica que vai de encontro ao cânone estabelecido, sendo, portanto, extremamente necessário que esse diálogo sul-sul seja feito. Eu procurei enfatizar as partilhas de experiências, vivências e reflexões a partir do cruzamento das agendas pós-coloniais e feministas, com vistas a compreender a dimensão da colonialidade. Para pensar o feminismo decolonial seria fundamental pensá-la, e aqui eu reporto essa dimensão a autores do grupo Modernidade e Colonialidade, tais como Aníbal Quirrano, Walter Mignolo, Maldonado Torres, assim como, e sobretudo, Maria Lugones e Catherine Walsh. Assim, a colonialidade será pensada como um fenômeno histórico complexo, que se estende para além do colonialismo, referindo-se às relações de poder que operam pela naturalização das hierarquias territoriais, raciais, culturais, epistêmicas e de gênero. A naturalização ela possibilita a reprodução dessas relações de dominação e um padrão de poder que mantém e garante a exploração dos seres humanos sobre aqueles cuja existência é produzida e reforçada, habitando o que estamos chamando do lado de cá da linha abissal, a partir também das epistemologias do Sul. Além disso, Maria Lugones irá mencionar que o termo colonialidade é utilizado por ela não apenas como uma forma de classificar pessoas através da colonialidade do poder e dos gêneros, mas também para pensar sobre o processo ativo de redução das pessoas à desumanização, que as qualificam para classificação e o processo de subjetivação, a tentativa de transformar o colonizado em menos que humano. Lugones irá realizar ainda uma crítica com relação à maneira como o gênero é pensado por Aníbal Quirrano, porque, segundo ela, Quirrano, apesar de escrever sobre colonialidade, se baseia em conceitos eurocêntricos e heteronormativos relativos ao gênero, que não correspondem à realidade colonial. O conceito de gênero em Quirrano apenas permite que sejam vistos aqueles personagens do sistema capitalista eurocêntrico em que a diferença de gênero é constituída nas disputas sobre o controle do sexo, seus recursos e produtos. Nesse sentido, para Quirrano, o sexo apareceria como meramente biológico, E nesse modelo em que o sexo é essencialmente biológico e há uma fundação capitalista da diferença de gênero, as mulheres de cor não são percebidas, pois as categorias raça e gênero se mantêm isoladas umas das outras. Para Lugones, portanto, Quirrano restringe gênero, abre aspas, a organização do sexo, seus recursos e produtos, e ele parece fazer uma pressuposição de quem controla o acesso e quem se tornou constituído como recurso. Bom, isso significa que ele vai excluir a intersecção da categoria de gênero com todas as outras categorias, assim como vai excluir a ecologia, a organização dos grupos, a organização do trabalho, a economia
dentre outros aspectos que Maria Lugones menciona. Essa apresentação da dimensão da colonialidade possibilita o entendimento mais complexo das relações de dominação e exploração globais, a partir de uma perspectiva da experiência, né, de quem vivenciou esse processo. E o feminismo decolonial, assim como o feminismo para os 99%, opõe-se frontalmente a um certo feminismo eurocentrado, liberal e civilizatório, com pautas que, via de regra, se atêm a demandas relacionadas à liberação sexual e à igualdade salarial no mercado de trabalho, desconsiderando, portanto, os marcadores de opressão, que não apenas o de gênero, né? Marcadores esses que são fundamentais no que tange ao aprofundamento de todas as desigualdades e no limite das desumanizações produzidas. Como afirma Cynthia Arosa, Bhattacharya e Fraser, do Feminismo para os 99%, o feminismo liberal oferece o álibi perfeito para o neoliberalismo, reproduzindo formas de opressão que se alinham ao que rejeitam. Para ficarmos com o exemplo mencionado pelas autoras, né, a gente tem um seleto grupo de mulheres beneficiárias dessa lógica que as autoras denominam de faça acontecer, que já contam com consideráveis vantagens sociais, culturais e econômicas e assumem postos profissionais gerenciais, ou seja, conseguem escalar a hierarquia corporativa porque se apoiam sobre mulheres imigrantes mal remuneradas a quem subcontratam para serem cuidadoras e realizarem trabalho doméstico. Para as autoras, faz-se necessário construir uma grande mobilização que transcenda os campos colocados pelas feministas liberais para toda uma profunda transformação social. Nesse sentido, eu passo a citar Françoise Verger, do livro O Feminismo Decolonial, em que a autora menciona e faz eco a essa fala das autoras do Feminismo para os 99%. Ela diz: longe de ser um discurso feminista abstrato, esses fatos são visíveis a quem deseja vê-los. Todos os dias, em todo lugar, milhares de mulheres negras racializadas abrem a cidade. Elas limpam os espaços de que o patriarcado e o capitalismo neoliberal precisam para funcionar. Elas desempenham um trabalho perigoso, mal pago e considerado não qualificado. Inalam e utilizam produtos químicos tóxicos e empurram ou transportam cargas pesadas, tudo muito prejudicial à saúde. Geralmente viajam por longas horas de manhã cedo ou tarde da noite. O segundo grupo de mulheres racializadas, que compartilha com o primeiro uma intersecção entre classe, raça e gênero, vai às casas da classe média para cozinhar, limpar, cuidar das crianças e das pessoas idosas, para que aquelas que as empregam possam trabalhar, praticar esporte e fazer compra nos lugares que foram limpos pelo primeiro grupo de mulheres racializadas. Nesse sentido, ela aponta uma relação dialética construída entre os corpos eficientes da burguesia neoliberal e os corpos exaustos das mulheres negras, o que acaba por ilustrar o vínculo entre o neoliberalismo, a raça, o gênero e o heteropatriarcado. Pensando nisso, eu objetivei traçar um breve apanhado das epistemologias feministas tradicionais que ajudaram a construir reflexões que redundaram nas possibilidades entrevistas com o feminismo decolonial e com a crítica a esse feminismo acentuadamente individualista e alinhado à lógica neoliberal, como apresentado no Feminismo para os 99%, com vistas a repensar categorias e questões consolidadas das teorias feministas, na medida em que penso não ser possível entrever possibilidades emancipatórias sem levar em conta essas epistemologias feministas que também se surgiam dentro de um dado recorte histórico e societal de forma contra-hegemônica, frente ao que a gente pode chamar de duplo silenciamento, seja aquele referente ao apagamento das autoras, pensadoras, filósofas do cânone filosófico, um lugar pensado por e para homens que dialogam entre si, promovendo o que certamente poderíamos denominar, seguindo ainda a perspectiva das epistemologias do Sul, de epistemicídio, contra um vasto saber produzido por mulheres. Como afirma Donna Haraway, passo a citá-la,
O que tradicionalmente tem vigência como saber é policiado por filósofos que codificam as leis canônicas de conhecimento. Além do silenciamento inicial, referente ao lugar do gênero e da sexualidade na filosofia e nas ciências sociais, sendo a problematização sobre corpo, sexualidade e gênero fundamentais para a teoria feminista, sobretudo se pensarmos o âmbito do pós-colonialismo, não necessariamente feminista. Essa problematização é em geral inserida nos contextos do encontro e da violência colonial. Dessa forma, o corpo feminino pode ser pensado como o primeiro território a ser conquistado e ocupado por esse colonizador, que via de regra será um homem branco, cristão, europeu e heterossexual. Nas mais diversas situações de conflitualidade violentas, a vulnerabilidade do corpo feminino ela é reiteradamente acentuada, sendo a violação desse corpo por esses homens colonizadores, mas não apenas, algo que se repete historicamente. Enfim, o que objetivamos é construir chaves de leituras dos conceitos e teorizações das epistemologias tradicionais, com vistas a pensar novos territórios epistêmicos fundados em possibilidades emancipatórias. Pensar as epistemologias feministas implica em fazê-lo a partir de alguns pontos centrais. A questão é que, em larga medida, esse pensamento se apresenta, como eu mencionei, como lugar de disputas e posicionamentos conflitantes, o que não se torna problemático na medida em que se ampliam os discursos críticos sobre a sociedade e a ciência, o que implica em dizer que não estamos pensando epistemologia feminista no singular, assim como não faremos quando pensarmos teoria feminista ou mesmo feminismo. Nesse sentido, me posiciono a partir dessas miradas e vozes diversas para construir essa reflexão acerca das epistemologias e teorias feministas, pensando com e a partir de Lugones, de Alzandua, além de autores do pensamento feminista brasileiro como Carla Rodrigues, Heloísa Buarque de Holanda, Cecília Sadenberg e Luciana Balestrin, mas também o faço a partir de autoras e autores que não estão do lado do sul global. E nesse sentido eu vou utilizar bastante a Judith Butler, que inicialmente, em sua reflexão acerca do luto como categoria central da sua filosofia política, com vistas a compreender quem conta como humano, quais vidas contam como vidas, quais vidas são passíveis ou não de luto, ou no limite, quais vidas importam ou não importam, está claramente preocupada em pensar a desumanização política de certos corpos, via de regra, mulheres, negros, pobres, refugiados, indígenas, pessoas encarceradas, pessoas trans e queer, dentre tantos outros. Além de autoras como Sondra Fargandes, Sandra Harding, Donna Haraway e outras tantas que eu pretendo fazer aparecer ao longo da reflexão. Françoise Verger, que é uma das autoras, é uma cientista política francesa, em seu feminismo, o feminismo decolonial, se soma às vozes de intelectuais racializadas, problematizando o feminismo, sobretudo aquele que ela classifica como liberal e civilizatório, defendendo em contrapartida um feminismo antirracista, anticolonial e anticapitalista, pensando no alargamento de horizontes emancipatórios libertários e igualitários. Pretendo trazer as autoras ao longo da apresentação, que terá como ponto de partida, nesse recorte sobre as epistemologias feministas tradicionais, a crítica feminista à ciência, feitas por homens brancos, burgueses, heterossexuais e localizados nos países do norte global, e o farei a partir de alguns questionamentos introdutórios. O primeiro deles seria sobre quem e para quem fazemos ciência e teoria feminista. Cecília Sadenberg, do texto Da Crítica Feminista à Ciência, a uma ciência feminista, aponta que o objetivo maior do projeto feminista na ciência e na academia é produzir e disseminar saberes emancipatórios que não sejam apenas por e sobre mulheres, mas para as mulheres e suas lutas. É necessário explicitar esse ponto, sobretudo quando mencionamos uma necessidade de democratização do conhecimento científico feminista, o que implica em saber ou mesmo definir quem tem o poder de falar, onde e como. O que nos remete à colocação feita por Fargandes acerca da historicização da ciência e da indagação sobre como ela seria, sobre o fato de que os que a praticam forem diferentes e quando a categoria gênero for levada em consideração.
Assim, é que na teoria social, e considerando o caráter de construção social do conhecimento mais amplo e do conhecimento científico em particular, faz-se necessário compreendê-lo nos termos das condições sociais das quais emerge e faz parte. Uma das assertivas que corroboram essa ideia de pensar as condições sociais das quais emerge e faz parte desse conhecimento produzido é a noção mais geral de conhecimento situado, pensada por Donna Haraway. Cientes de que o conhecimento reflete a perspectiva ou posicionalidade dos sujeitos cognoscentes, sendo o gênero, portanto, um fator extremamente importante na sua constituição. A noção de conhecimento situada em Donna Haraway, e aí passo a citá-la, aponta que esse conhecimento é aquele que reflete a perspectiva específica do indivíduo contra a pretensão de isenção e imparcialidade, sendo necessariamente construído e constituído a partir da ideia de pessoa entranhada no mundo habitado pela diferença. O que implica na crítica das epistemologias feministas a racionalidade e neutralidade científicas modernas, na medida em que expõe que os cientistas são atravessados por marcadores sociais de diferença, como gênero, raça, classe, etnia e pela sua própria história de vida, o que quase sempre redunda no fato de que o conhecimento que se pretende universal opera a negação da experiência enquanto categoria válida de análise. É fundamental mencionar que as mulheres vêm desenvolvendo conhecimentos que também estão baseados, obviamente, em suas experiências de gênero, ou ainda, a partir dessa noção de conhecimento situado ou de pessoa entranhada corporalmente no mundo habitado pela diferença. E nesse sentido, pensando ainda a partir de Sondra Farghades, essa autora menciona que essas experiências podem ser consideradas como fatores que dão às mulheres uma perspectiva diferente da realidade, da qual pode emergir, invariavelmente emerge, uma moralidade, uma ética, um modo de raciocínio e um paradigma científico diferente. Decorre daí que a experiência e a consciência de opressão, desde a oposição de gênero, de classe, de raça, de etnia, de geração, dentre outras, permite que o pensamento feminista incorpore novas abordagens teóricas e alternativas de libertação, seja por meio dos processos de construção dos saberes, seja pela ação política. E é importante salientar que essa relação entre a teoria feminista e a praxis política é alguma coisa que é extremamente comum, seja às epistemologias feministas tradicionais, seja a esse novo pensamento, a esse pensamento que nós estamos chamando de feminismo decolonial, a partir de autoras específicas que pretendemos trazer ao final da apresentação. Nesse sentido, ainda a partir de Farghades, podemos afirmar que numa sociedade patriarcal de tradição conservadora e sexista, reproduz-se muitas vezes na ciência um lugar subalterno e inferiorizado reservado às mulheres na sociedade mais ampla, levando à compreensão de uma certa exclusão das mulheres das atividades científicas e do modo como muitas vezes seu saber é ignorado e deslegitimado. A parte de toda essa discussão inicial que eu empreendi acerca das epistemologias feministas tradicionais, cabe pensar, com Sandra Harding, que estratégias epistemológicas podem fazer avançar a produção feminista de um conhecimento politizado. Pensando na dimensão da experiência que eu reforcei acima, faz-se necessário contextualizá-la para não incorrer em essencialismos. Nesse sentido, o feminismo perspectivista é aquele que irá pensar as desigualdades de gênero e como essas operam produzindo experiências e pontos de vista distintos, afirmando que, em função da opressão vivenciada, as mulheres acabam desenvolvendo relações e uma compreensão da realidade diferente da dos homens, a partir de uma dupla visão que lhes conferiria uma espécie de vantagem epistêmica, estando assentada na defesa de um saber pautado nas perspectivas e experiências. Sem negar a relevância dessas contribuições, o feminismo pós-moderno irá colocar alguns questionamentos. Butler, por exemplo, irá perguntar quem tem o privilégio epistêmico no feminismo perspectivista, as mulheres ou as feministas, e quais? Ainda,
a alegação de que, ao postularem uma espécie de universalidade quando tratam da experiência das mulheres como algo dado ou transparente, as feministas perspectivistas poderiam incorrer nesse essencialismo que eu mencionei. Quer dizer, todos esses questionamentos nos apontam outras críticas feitas por Butler que tiveram um impacto inestimável no pensamento sobre gênero e sexualidade e, obviamente, no feminismo, inclusive incorrendo em leituras equivocadas que aludiam a um posicionamento contrário ao feminismo por parte da autora. O que Butler fará é problematizar a naturalização desse discurso que busca compreender a mulher como descrição de uma identidade e o feminismo como a representação política dessa categoria. Sabe-se que a naturalização de uma identidade claramente construída social e politicamente apaga essa construção, tornando-a invisível enquanto efeito do discurso. Butler, a partir dessa afirmação de que a identidade de gênero é performativamente construída, né, vai criticar a categoria mulher, de que fala o feminismo, como uma categoria, se perguntando se essa categoria ela é uma categoria realmente estável e universal, sobretudo considerando os vários marcadores sociais de opressão que atravessam as mulheres de uma maneira geral. Além disso, em que medida assumir essa universalidade da categoria não incorreria no mesmo equívoco antevisto na crítica ao sujeito social universal, né, como vem sendo feita pelas epistemologias feministas tradicionais e pelos vários feminismos interseccionais, decoloniais, dentre outros. Obviamente, a adoção da categoria mulher em nome de uma representatividade política ela é extremamente necessária, mas enquanto identidade, né, cabe o questionamento de que ela acabaria reproduzindo a lógica binária e adotando uma visão particular e contextualizada que exclui grupos humanos não hegemônicos, né? Assim, Butler questiona o próprio conceito de mulher, apontando uma falsa estabilidade e a necessidade de buscar um modo de compreensão do sujeito que não implique uma identificação normativa com o sexo binário, porque o gênero nem sempre se constitui de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos e porque estabelece intersecções com modalidades de raça, classe, etnias sexuais, regionais, ou seja, não dá para pensar o gênero sem interseccionalizar. Compreendo a categoria da interseccionalidade, assim como o feminismo decolonial e suas contribuições, como fundamentais para as epistemologias e teorias feministas. Em consonância com o feminismo pós-colonial, que se referia a movimentos feministas africanos, árabes do Sudeste Asiático, chicano, de mulheres de cor, negras e terceiro-mundistas, críticas ao colonialismo discursivo de um feminismo eurocentrado, Mohanty vai denunciar a estratégia discursiva de colonização do feminismo ocidental, que apresenta a categoria mulher sem levar em conta os marcadores sociais de opressão, utilizando o conceito de gênero para pensar as mulheres do lado de cada linha abissal. Sempre pensando o que denominamos Sul global, a partir das epistemologias do Sul, né, muito mais enquanto um Sul epistêmico e não enquanto um Sul geográfico. Essa crítica feita por Mohanty, essa denúncia feita por ela acerca de uma espécie de colonização do feminismo ocidental, acaba tomando, né, ou construindo representações acerca das mulheres que habitam o lado de cada linha abissal como reclusas ao espaço da domesticidade e impedidas de lançar mão de emancipação em função de tradições culturais. Esse feminismo ele acabava por essencializar, inferiorizar e vitimizar as mulheres terceiro-mundistas. A ideia de opressão única, que se daria via marcação de gênero, começa a ser questionada pelos feminismos da diferença, pelos feminismos pós-coloniais e pós-modernos, e esse suposto eixo comum de opressão começa a ser repensado na medida em que se questiona por que essa mulher branca, que estaria do lado da metropolitanidade, heterossexual e de classe média, foi largamente pensada no interior do feminismo como a representação da mulher por excelência. Assim, a partir das contribuições das feministas negras e indígenas pós-coloniais, é que podemos pensar um feminismo decolonial latino-americano que inicia o processo de seu desenvolvimento
fundado na resistência e procurando repensar a produção da inexistência e a visibilização das desigualdades de classe, raça, gênero e etnia a que estão submetidas as mulheres no mundo. Algumas questões se impõem. De que falamos quando mencionamos o feminismo decolonial? Aqui é preciso situar que esse feminismo interpelava as epistemologias heteronormativas e coloniais, propondo uma revisão radical das teorias feministas eurocentradas e redimensionando a divisão entre teoria e ativismo. O termo foi proposto por Maria Lugones, feminista argentina, participante do grupo Modernidade e Colonialidade, extremamente significativa, que estava interessada na recuperação do pensamento latino-americano que deriva do giro decolonial. A autora afirmava que, a partir do encontro com a perspectiva da interseccionalidade, categoria que alude à multiplicidade de diferenciações que, articulando-se ao gênero, permeiam o social, que ela vinha trabalhando, é que ela lança a proposta do feminismo decolonial, que questiona o sujeito único do feminismo, o eurocentrismo, a colonialidade do poder em diálogo com Aníbal Quijano, além das colonialidades do conhecimento e do ser, referenciando saberes que têm sido menosprezados historicamente e se conformam à noção de epistemicídios apontados pelas epistemologias do Sul. A proposta do feminismo decolonial problematiza ainda categorias que apontam a universalização da subordinação das mulheres, considerando apenas o gênero, numa perspectiva binária e heterocentrada, além de conceitos tais como patriarcado, mulher, divisão sexual do trabalho, na medida em que esses conceitos não considerariam experiências de mulheres afetadas pelo racismo, classismo e pela geopolítica, estando enquadrados dentro do que ela denominou sistema de gênero moderno colonial e afetando, segundo Curiel, interpretações, teorizações, investigações, metodologias e práticas políticas. Como afirma ainda Verger em seu O Feminismo Decolonial, os feminismos de política decolonial não têm por objetivo melhorar o sistema vigente, mas combater todas as formas de opressão, injustiça, o que significa que justiça para as mulheres significaria justiça para todos. Esse feminismo ele não cultiva esperanças ingênuas ou se alimenta de ressentimentos. Não se trata, portanto, de uma nova onda do feminismo, mas de uma continuação das lutas de emancipação das mulheres do sul global. E nesse sentido, eu gostaria de citar a autora, para concluir a minha apresentação. Quando ela afirma: dizer-se feminista decolonial, defender os feminismos de política decolonial hoje, não é apenas arrancar a palavra feminismo das mãos ávidas da oposição carente de ideologias, mas também afirmar nossa fidelidade às lutas das mulheres do sul global que nos precederam. É reconhecer seus sacrifícios, e nesse sentido, para concluir, eu gostaria de citar a autora Françoise Verger, quando ela afirma que dizer-se feminista decolonial, defender os feminismos de política decolonial hoje, não é apenas arrancar a palavra feminismo das mãos ávidas da oposição carente de ideologias, mas também afirmar nossa fidelidade às lutas das mulheres do sul global que nos precederam. É reconhecer seus sacrifícios, honrar suas vidas em toda a sua complexidade, os riscos que assumiram, as hesitações e as desmotivações que conheceram. É receber suas heranças. Também é reconhecer que a ofensiva contra as mulheres, atualmente justificada e reivindicada publicamente pelos dirigentes estatais, não é simplesmente a expressão de uma dominação masculinista descomplexificada, e sim uma manifestação da violência destruidora suscitada pelo capitalismo. O feminismo decolonial é a despatriarcalização das lutas revolucionárias. Em outras palavras, os feminismos de política decolonial contribuem na luta travada durante séculos por toda a humanidade para afirmar seu direito à existência. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desde 2018, eu tenho realizado um esforço investigativo
que busca evidenciar ou extrair a teoria social implicada em dois importantes autores do pensamento social latino-americano, Florestan Fernandes e Aníbal Quijano, né? Um é sociólogo brasileiro, outro sociólogo peruano, que, quando suas sociologias são lidas conjuntamente, né, em diálogo, nós, acredito, podemos obter resultados ou instrumentos conceituais muito frutíferos para quem se interessa em pensar a atualidade e o presente. A leitura que eu faço desses autores, né, especialmente de Quijano, se dá claramente através do interesse de escavar as suas contribuições para um alargamento das ciências sociais, que passa, inclusive, pela crítica a um determinado estado de organização e produção das ciências sociais e da teoria social, né? Então, eu suponho, assim, a possibilidade da ciência como movimento englobante, né? Capaz de superar vieses e violências epistêmicas por meio da sua dinâmica interna, intrínseca de criticismo, né? Então, é a partir desse pressuposto que eu vou tentar apresentar aqui, né, num espaço bastante curto de apresentação, alguns traços gerais, né, da obra de Quijano e a sua centralidade na constituição de uma perspectiva da colonialidade para a interpretação e crítica, né, da realidade concreta, sobretudo em relação ao campo de problemática e de discussão sobre subdesenvolvimento e dependência. Eu farei amplo uso de um artigo meu chamado Colonialidade do Poder como meio de conhecimento e de diversas referências que mencionarei ao longo da exposição. Bem, Rodrigo Rojas, né, no artigo de 2019, bem recente, divide a obra de Quijano em três principais etapas, principais fases. Uma primeira, que vai de 56 a 87 e corresponde à sua preocupação com a cultura peruana, com os movimentos campesinos na América Latina e no Peru, com processos de urbanização e seus primeiros textos sobre a sociologia peruana. Uma segunda fase, né, que começa em 68, ao lado de Fernando Henrique Cardoso, na CEPAL, e se prolonga até 1980-85. E a terceira fase é que centra-se exatamente na problemática da colonialidade, descolonialidade do poder, e começa em fins dos anos 80, né, em textos como Modernidade, Identidade e Utopia na América Latina, de 88, em A Nova Heterogeneidade Estrutural na América Latina, de 89, e em Colonialidade do Poder, em Colonialidade e Modernidade e Racionalidade, de 92, também em textos como Americanidade como Conceito, também de 92, escrito com Immanuel Wallenstein, e Bem Viver, né, entre o desenvolvimento e a descolonialidade do poder, de 2011. Se nos textos de 88 e 89 já se pode perceber claramente o prólogo da enunciação do conceito de colonialidade, este só aparece, ou melhor, é inscrito, né, no texto quijaniano em 1992, né, no artigo Colonialidade e Modernidade e Racionalidade. Mesmo ano de fundação, né, inspirado no empreendimento do Subaltern Studies indiano, do chamado Grupo Latino-Americano de Estudos Subalternos, né? Como elementos convergentes entre o projeto indiano e o latino-americano, a gente pode elencar, primeiro, né, uma apreciação do colonialismo para os latino-americanos e do neocolonialismo, imperialismo para os indianos, como processos básicos para pensar tanto a história como o presente dos centros e das periferias globais, né? Um segundo aspecto, né, é o reconhecimento da exclusão, tanto concreta como epistêmica, de amplos segmentos das sociedades pós-coloniais
de recente emancipação política. Um terceiro elemento, uma crítica à narrativa histórica tanto feita na metrópole como de cunho nacionalista, né, por reproduzir uma história dos de cima ou das elites. E um quarto elemento, que é a proposição de uma história a contrapelo, né, o que em ambos os casos leva a uma crítica transdisciplinar do próprio instrumental teórico e metodológico herdado pelos autores e autoras envolvidos, né, com significativa inserção no campo acadêmico de língua inglesa, né? Então foi em torno da efetividade da crítica ou ruptura com o arcabouço teórico herdado, seja ele euro-americano, seja a apropriação nacionalista dos cânones teóricos das ciências sociais e da história, que se desenvolveram os impasses internos ao grupo latino-americano dos estudos subalternos e levou à desagregação desse grupo e à formação, né, no correr dos anos 90, do grupo modernidade/colonialidade, né? É, portanto, na afirmação seguida a essa desagregação que podemos identificar mais precisamente o chamado giro decolonial. Da perspectiva de Walter Mignolo, né, importante entusiasta do grupo Modernidade e Colonialidade, ao contrário da continuidade mascarada de descontinuidade dos estudos pós-coloniais, né, ainda profundamente dependentes dos radicalismos teóricos pós-estruturalistas e desconstrutivistas metropolitanos, o giro decolonial se apresenta, nas palavras de Mignolo, como a energia que não se deixa manejar pela lógica da colonialidade, nem crê nos contos de fadas da retórica da modernidade. Segundo Mignolo, continuo citando, o pensamento decolonial se diferencia da teoria pós-colonial ou dos estudos pós-coloniais por localizar-se genealogicamente não no pós-estruturalismo francês, mas na densa história do pensamento planetário decolonial. Mignolo percebe uma profunda antinomia no esforço disruptivo pós-colonial que continua a lançar suas raízes em solo metropolitano, né, euro-americano. Não se trata, portanto, de uma casualidade, mas de um esforço central do projeto decolonial, a realização de uma genealogia do pensamento decolonial. E aqui não se está falando em canonizar ou constituir Foucault e Derrida em uma nova tradição, né? Mignolo indica como os clássicos da decolonialidade autores como Guamán Poma de Ayala e sua Nova Crônica e Bom Governo, publicado em 1615-16 no Peru, e Ottobah Cugoano, escravo liberto, que escreveu Faults and Sentiments on the Evil of Slavery, né, publicado em Londres em 1787. Autores que, para Mignolo, abriram as portas do pensamento outro, ou abriram as portas ao pensamento outro na América. Referentes de pensamento inteiramente localizados na própria colonialidade do ser, na ferida colonial, né, em oposição clara a uma epistemologia do distanciamento, do não lugar, do ponto zero, né? Na terminologia de Mignolo, a gente pode perceber que se há um esforço deliberado de se distanciar do projeto pós-colonial, levado a cabo pelos subalternistas indianos, o giro decolonial continua profundamente comprometido com a gramática do texto já clássico de Aníbal Quijano, já mencionado, Colonialidade e Modernidade, Racionalidade, né? A decolonialidade aparece como o terceiro termo que se afirma a partir da negação do par inseparável modernidade-colonialidade. Conceitos como colonialidade do poder e colonialidade do saber
permanecerão como conceito-chave na evolução do projeto decolonial, seja na tentativa de ampliação do seu campo de aplicação ou em desenvolvimentos ulteriores, como a interculturalidade e colonialidade do poder, em Catherine Walsh, a colonialidade do ser, que passa por Mignolo, Henrique Dussel e chega de forma sistemática em Nelson Maldonado Torres, a biocolonialidade do poder, em Juan Carrigas Rotundo, e a colonialidade linguística e epistêmica em Fernando Garcés, para nos limitarmos às linhas de investigação apresentadas na conhecida coletânea O Giro Decolonial, de 2007. Então, devido ao papel central da obra de Aníbal Quijano para o Giro Decolonial, principalmente seus textos de fins dos anos 80 e começo dos anos 90, é que tomarei essa obra como problema. Buscarei aqui principalmente expor a emergência e os potenciais heurísticos para as ciências sociais do conceito de colonialidade, dando especial ênfase à relação entre este conceito e o de dependência histórico-estrutural, contribuição, me parece, singular de Quijano para a teoria social, onde a atribuição causal do problema da dependência dá particular centralidade à persistência estrutural de relações hierarquizadas de raça. É, portanto, no texto Colonialidade e Modernidade e Racionalidade, onde aparece pela primeira vez uma sistematização do conceito de colonialidade do poder. Se é identificável na trajetória intelectual de Quijano a passagem de uma orientação fortemente vinculada à crítica do desenvolvimentismo, a partir dos marcos da teoria da dependência, para depois a defesa do giro decolonial, pode-se dizer que Quijano nunca deixou de se preocupar em tornar inteligíveis as bases do que torna a América Latina uma singularidade, ou, para usar os termos de Max Weber, uma individualidade histórica. Pergunta-se Quijano em ambas as fases da sua trajetória: o que explica o fracasso dos projetos de desenvolvimento nestas paragens, na América Latina, enquanto o pós-guerra testemunhou o êxito dos projetos de desenvolvimento em países antes não considerados centrais, como os escandinavos e os tigres asiáticos? É a partir deste inquirimento comparativo que Quijano isolará a colonialidade do poder como variável presente e ativa nos processos históricos latino-americanos, que não se apresenta da mesma forma no contexto dos países centrais e naqueles exitosos em seus projetos de desenvolvimento. Cito o próprio Quijano em texto de 1993, intitulado América Latina na Economia Mundial. É mera coincidência que, na escala global do planeta, a esmagadora maioria das pessoas exploradas, dominadas, discriminadas e, em algumas regiões, inclusive despojadas de recursos de sobrevivência, procedam das sociedades destruídas e ou colonizadas por europeus? É mera coincidência que as regiões e ou países da periferia ou sul correspondam precisamente a áreas que habitavam as sociedades destruídas e ou colonizadas pelos europeus? É mera coincidência que as gentes que descendem parcial ou totalmente das populações colonizadas pelos europeus sejam em sua ampla maioria dominadas e discriminadas, seja lá onde estejam? Se não se trata nestas situações de simples coincidências históricas, não se pode fugir das relações entre colonialidade do poder e desenvolvimento. Fecho aspas. Se poder é definido, segundo Quijano, em texto chamado Colonialidade do Poder e Classificação Social,
se poder é definido como um espaço e uma malha de relações sociais de exploração, dominação, conflito, articuladas basicamente em função e em torno da disputa pelo controle do trabalho e seus produtos, da natureza, do sexo, da subjetividade e da autoridade, a colonialidade do poder implica a articulação dessa malha em torno da ideia de raça, né? Da naturalização de diferenças culturais, étnicas e fenotípicas. A emergência desse padrão de poder tem como marco o ano de 1492, né? A conquista do Novo Mundo. Padrão que é gestado em suas justificativas religiosas e posteriormente científicas no âmbito do colonialismo, né, do Pacto Colonial, e mantém-se como força fundamental de estruturação das relações sociais, né, como forma básica de classificação social após a emancipação política, né, das antigas colônias. A intelecção da colonialidade do poder tem imediatas consequências para a teoria social e para a reflexão sobre a modernidade. A modernidade, deixa de ser pensada como um processo endógeno ao continente europeu que firmaria suas condições genéticas exclusivamente na Renascença italiana, na Reforma Protestante, no Iluminismo, nas revoluções burguesas clássicas e na Revolução Industrial enquanto eventos fundamentais, né? Modernidade e colonialidade, na perspectiva de Quijano e do giro decolonial, como se sabe, devem ser pensados como processos de fundação recíproca e simultânea. A outra face do mesmo processo de constituição e consolidação do Estado-nação moderno era o mundo colonizado, África e Ásia, ou dependente, como a América Latina. Escreve Quijano, em texto intitulado Colonialidade, Poder, Globalização e Democracia. Como bem sintetiza a imagem construída por Henrique Dussel, não há ego cogito, o ego que reflete e duvida, independente dos processos constituintes do ego conquiro, o ego que conquista. A racialização do bárbaro, a suspeita permanente sobre a humanidade deste e a negação desta humanidade na própria prática colonial encontra plena simetria com o ceticismo, com a dúvida metódica, seguida da certeza indutivamente alcançada que funda o sujeito cartesiano, nos diz Nelson Maldonado Torres. Assim como o ego conquiro exprime uma perversa afinidade com o ideário de razão instrumental, a concepção de natureza como um objeto a ser dominado. A arrogância daquele que fala como se fosse o olho de Deus, escreve Ramon Grossfogel, é a arrogância do sujeito cuja localização geopolítica está determinada pela sua existência como colonizador, conquistador, como ser imperial. Definir a modernidade como um processo inteiramente independente da colonialidade funda precisamente a fábula da retórica da modernidade, a híbris do ponto zero, na expressão de Castro Gomes, ou do sujeito que anuncia a verdade para além do espaço e do tempo. Em contraste, pensar o ego cogito e o ego conquiro como processos que se conformam reciprocamente denuncia a dominação epistemológica, a colonialidade do saber, que tanto é efeito como reforça a colonialidade do poder. O bárbaro, o negro, o indígena, se apresenta como objeto para um sujeito, tanto no sentido pleno da palavra coerção, ou seja, como um objeto de trabalho, como enquanto objeto do conhecimento, portanto, foracluído, expulso
da condição de sujeito do conhecer. Nesta dupla determinação efetivada pela colonialidade, temos a imposição, primeiro, de uma divisão racista do trabalho, onde aquele e aquela que é interpelado pela raça é marcado pela sina da escravidão, do subemprego, do trabalho precário, da informalidade e, segundo, do eurocentrismo, a canonização do universo de conhecimento gerado e apropriado pelos povos de origem europeia, sua religião, sua filosofia, sua ciência, como meios unívocos para chegar à verdade e ao domínio de coisas, humanas e não humanas. Nos limites dessa comunicação, eu vou buscar minimamente aprofundar as implicações da configuração de uma divisão racista do trabalho perpetrada pela colonialidade do poder, pois é aí onde está a base da particular contribuição de Quijano para a problemática do subdesenvolvimento e da dependência. A expansão do sistema mundo capitalista dá-se par e passo à expansão e diversificação da racialização dos povos dominados. Amarelos e azeitonados ou oliváceos somaram-se a brancos, índios, negros e mestiços, escreve Quijano em Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina. A raça aqui aparece como marco de classificação social, dentro do qual operam as outras relações sociais, de tipo classista ou estamental, citando colonialidade e modernidade e racionalidade. A dominação, em consequência, não se exerce só em termos de classes sociais ou de estratos socioeconômicos, mas, acima de tudo, em termos étnico-raciais, produzindo uma distribuição racista do trabalho, mais uma vez o Quijano do texto de 1992. Essa distribuição racista do trabalho configura nas colônias uma separação rígida e profunda entre a elite branca e a massa não branca, vinculada ao trabalho manual precário e degradante e marginal ao processo de assalariamento e modernização da economia. Cisão entre a elite branca e a massa não branca, muito mais próxima de uma estrutura de castas do que de uma estrutura propriamente de classes. O grau de presença ou o grau de ausência desta divisão racista do trabalho é, para Quijano, decisiva na explicação da diferença específica dos processos de formação dos Estados nacionais latino-americanos, sobretudo no século XIX, em relação ao modelo clássico de formação dos Estados modernos na Europa a partir do século XV, a partir do século XVII. É precisamente a ausência da dimensão racial, ou seja, a quase identificação entre a comunidade nacional e a comunidade racial, o que explica a ampla generalização e aprofundamento das instituições democráticas e da cidadania em solo europeu. Conclusão generalizável ao caso do Japão, por exemplo. Em nossa América, por sua vez, a presença da dimensão racial, ou melhor, da fissura racial, identificou a comunidade nacional, a comunidade das elites brancas, enquanto os segmentos não brancos apareceram ao fim do processo como a exterioridade do recém-formado Estado-nação, como margem, como não sujeitos sem direitos e sem cidadania. Este purismo de casta, essa endogenia das elites brancas que levaram a cabo a independência política das antigas colônias, resultou numa completa indiferença ao problema da colonialidade no processo de transição e formação dos Estados latino-americanos.
A nacionalização foi realizada sem descolonialização, né, ou sem descolonialidade efetiva, né? As exceções, como o Cone Sul, são explicadas ou pensadas por Quijano, sobretudo pela quase total eliminação da sua população não branca. Embasando-se, né, em reflexões presentes na obra do seu conterrâneo, José Carlos Mariátegui, Quijano percebe a divisão racista do trabalho como uma variável fundamental para explicar o caráter autocrático e elitista dos estados latino-americanos, pois é ela que inviabiliza a formação de laços de solidariedade nacional suficientemente fortes e duradouros entre dominantes e dominados, e explica a forte identificação dos dominantes brancos com os interesses europeus e a completa indiferença dessas elites crioulas frente ao destino de índios, negros e mestiços, né? Citando o Quijano de América Latina na economia mundial. Nacionalização política sem descolonialidade tem como resultado a situação de dependência histórico-estrutural, a aberrante aliança entre Estado independente e colonialidade social. E não há dúvida, né, sobre a variável causal fundamental. A dependência dos senhores capitalistas não provinha da subordinação nacional. Esta foi, pelo contrário, a consequência da comunidade de interesses raciais, escreve Quijano em Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina. Tanto a subordinação nacional como a subordinação das elites periféricas às elites centrais emanam da comunidade de interesses raciais, né? Continuemos com a palavra do próprio Quijano no texto citado há pouco. A dependência dos capitalistas senhoriais desses países tinha como consequência uma fonte inescapável. A colonialidade de seu poder levava-os a perceber seus interesses sociais como iguais aos dos outros brancos dominantes na Europa e nos Estados Unidos. Essa mesma colonialidade do poder impedia-os, no entanto, de desenvolver realmente seus interesses sociais na mesma direção que os de seus pares europeus, isto é, transformar capital comercial em capital industrial, já que isso implicava libertar índios, servos e escravos negros e transformá-los em trabalhadores assalariados. Por óbvias razões, os dominadores coloniais dos novos estados independentes, em especial na América do Sul, depois da crise de fins do século XVIII, não podiam ser nada além de sócios menores da burguesia europeia. Quando muito mais tarde foi necessário libertar os escravos, não foi para assalariá-los, mas para substituí-los por trabalhadores imigrantes de outros países, europeus e asiáticos. A eliminação da servidão dos índios é recente. Não havia nenhum interesse social comum, nenhum mercado próprio a defender, já que nenhum mercado local era de interesse dos dominadores. Não havia simplesmente nenhum interesse nacional. Fecho aspas. De forma transparente, assim, o atrofiamento do mercado interno, a persistência de formas não assalariadas de trabalho, a predominância de um modelo agroexportador e a débil inversão de capital num processo robusto de industrialização são explicados ou imputados, sobretudo, a comunidade de interesses raciais dos brancos dominantes, pela vontade emanada desta comunidade de não transformar os não brancos em cidadãos e consumidores, o que inviabiliza a constituição efetiva de um interesse nacional.
Quijano, que em sua crítica ao materialismo histórico percebe neste uma concepção homogênea da totalidade social, ao reduzi-la à determinação em última instância, do econômico, acaba sendo vítima de tendência semelhante, colocando no lugar vazio da causa última a potência estruturante e histórica da colonialidade do poder. Assim, não só os processos de independência política, a abolição da escravatura, a imigração europeia são explicados via colonialidade do poder, mas também o processo de substituição de importações obedece ao objetivo de abastecer o consumo suntuário das elites que ficou comprometido depois da crise de 1930. Cito novamente o Quijano de Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina. A industrialização através da substituição de importações é, na América Latina, um caso revelador das implicações da colonialidade do poder. A construção da nação e, sobretudo, do Estado-nação foram conceitualizadas e trabalhadas contra a maioria da população, neste caso, representada pelos índios, negros e mestiços. A colonialidade do poder ainda exerce seu domínio na maior parte da América Latina, contra a democracia, contra a cidadania, a nação e o Estado-nação moderno. Fecho aspas. Obviamente, diante da importância conferida à colonialidade do poder na explicação dos processos históricos latino-americanos, é esta a variável fundamental para medir também o grau de consolidação do Estado moderno no continente. Abro aspas, Continuo citando o texto Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina. Isto quer dizer que a colonialidade do poder, baseada na imposição da ideia de raça como instrumento de dominação, foi sempre um fator limitante destes processos de construção do Estado-nação baseados no modelo eurocêntrico, seja em menor medida, como no caso estadunidense, ou de modo decisivo, como na América Latina. O grau atual de limitação depende, como foi demonstrado, da proporção das raças colonizadas dentro da população total e da densidade de suas instituições sociais e culturais. Fecho aspas. Feita essa rápida introdução crítica à problemática da colonialidade em Quijano, nos encontramos numa situação de comentário na qual, diferente de uma completa aceitação da colonialidade do poder como variável causal maior, ou valorizada em última instância na explicação dos processos históricos latino-americanos, recorrentemente performatizada por Quijano, podemos conceber o empreendimento de Quijano nos anos 90 e as contribuições da perspectiva da colonialidade como uma contribuição heurística, como um meio de conhecimento fundamental no âmbito das ciências sociais contemporâneas. Articulada a investigações de ordem estrutural, como a superexploração do trabalho em Rui Mauro Marini, ou o modelo autocrático burguês, a dupla articulação em Florestan Fernandes, assim como articulado a investigações de ordem histórico-genética, análises diversas dos processos de abolição, industrialização, substituição de importações, de restrição do mercado interno, de direitos e da cidadania, articulada a essas investigações de ordem estrutural e histórico-genética, me parece que a perspectiva da colonialidade ganha, se despida de um privilégio causal a priorístico. A proposição sobre a relação necessária modernidade-colonialidade e os insights quijanianos sobre a influência da colonialidade em processos de subdesenvolvimento e dependência figuram como incontornáveis
se tomados como um ponto de partida para a pesquisa empírica, para a formulação de hipóteses e para a aproximação à realidade concreta. Enfatizar o potencial heurístico de elaborações conceituais e propor o uso de conceitos explicativos como meios de conhecimento implica, na terminologia das contribuições metodológicas de Max Weber para as ciências sociais, em extirpar toda a tendência hipostasiante ou substancialista destas próprias elaborações intelectuais, ou seja, rejeitar toda a leitura destes conceitos como a expressão da essência última da realidade investigada ou como espelhos do real. É num sentido fraco, portanto, que me interessa a formulação weberiana do tipo ideal, a saber, como construto intelectual que não interessa como fim, mas única e exclusivamente como meio de conhecimento, citando Weber da metodologia das ciências sociais. Nesta acepção, teorias e conceitos devem ser apropriados como instrumentos, como meios de aproximação à realidade dos processos históricos concretos, como orientações cognitivas na operação de imputações causais. Não se trata de saber a que fórmula se deve subordinar o fenômeno a título de exemplar, mas sim a que constelação deve ser imputado como resultado, citando novamente Weber. Tomado desta forma, o conceito de colonialidade do poder, mais particularmente a intelecção da sua importância na conformação de processos de subdesenvolvimento e dependência na América Latina e alhures, funciona não como um fator explicativo último, sob o qual devem ser subordinadas as mais diversas formações históricas e nacionais de passado colonial, mas como um meio de conhecimento de maior ou menor importância na explicação de processos históricos concretos no horizonte de pesquisa necessariamente multicausal. E assim finalizo a minha exposição. Obrigado.